O senhor passou a infância aqui. Eu sou daqui mesmo. Você é A daqui gente é daqui mesmo. mesmo. Avó, bisavó, Você tataravó. nasceu aqui, então. É. Uhum. E o senhor brincava do quê quando você era pequeno Ah, a aqui? gente brincava de tudo, né? A gente não tinha brinquedo que nem Época boa, né? Que a Não tinha preocupação era só brinquedo que nem brincar. vocês hoje em dia, não. Pô. A gente brincava no que tinha aí. Brincava com o rio, brincava... No rio, pescando, subindo nas árvores, nadando, jogando futebol, tem tudo. A brincadeira também era esporte, era mais entre as crianças, assim? Ah, todo mundo, as crianças brincavam bem, sempre tinha as crianças que brincavam legal. E dentro das casas tinha alguma tradição, alguma comida que era feita Não, acho que especialmente a para... Ribeirinho comia as comidas típicas do local, né? Que plantavam, que colhiam, né? Que aqui tinha a época da tainha, tinha a época dos cabeçudos, que eu nem tenho hoje em dia, mas antigamente tinha muito mais peixe, né? O que é os cabeçudos? É um peixe grande, bagre, bagrão. Bagrão. É, Uhum. bagrão, é. A gente chama de cabeçudo, porque é cabeça enorme. Então, na época da tainha, tinha a época que fazia farinha manema, que era a mandioca, né, que a gente fazia, mas em vez de fazer farinha branca, a gente fazia a manema, que é amarela. Hoje em dia só tem, acho que em Tariri que faz isso daí. Então fazia no forno, tinha uns fornos de cobre, a avó da gente sempre fazia a farinha e fazia os biju, né, que tira da goma da farinha, né? Na hora que prensava a farinha para tirar aquele caldo, aí sobrava aquela goma que hoje em dia faz a tapioca, que pra gente era biju, né? Agora é tapioca. Agora até mudou de nome, né? Mas Mas era gostoso essa época. A gente plantava, que nem plantava, os antigos faziam a roça, plantava, tinha aquela época de colher, ralar a mandioca, fazer a farinha, e um pouco vendia, outro pouco ficava para manter o ano todo, né? e quem fazia esses preparos? As crianças estavam junto também As desse crianças sempre preparo? estavam no meio da bagunça, que a molecada gostava de rapar mandioca, que tinha que ralar, tirar a casca da mandioca, ralar. Sempre o pai fazia a gente fazer as coisas, né? Ralar, arrancar, carregar, lavar. As crianças sempre trabalhou, devagarinho, mas sempre trabalhou, sem forçar, né? Realmente tinha que fazer, não tinha esse negócio de eu não quero, eu não estou com vontade, não. Vamos fazer todo mundo. Não tem esse negócio de não quero, não tem não. Chicote tinha- comia. E tinha alguma comida que o senhor mais gostava, assim, que sua mãe fazia pra você ficava esperando, né? Era sua favorita? Acho que não tem muita comida que a gente. Geralmente a comida boa era no domingo, né? Sempre foi no domingo. Você comia uma comida diferente, um macarrão, alguma coisa, mas o restante era normal. O peixe defumado, que antigamente arrumava o peixe no. Tinha o fogão a lenha, a gente arrumava o peixe na fumaça, né? Aí tinha aquela chaminé, fazia um peleiro que a gente chama, né? Aí fazia em cima, arrumava o peixe para defumar, que aí não tinha geladeira, não tinha nada, o peixe não estragava. Então a gente secava o peixe. Aquela fumaça com fogão a lenha, ia defumando ele, ia saindo e ficava seco. Aí dava para fazer com banana verde, que a turma fazia muito, né? Aí dava para fazer muita coisa e guardar ele, né? Tipo, o peixe, a carne, sempre era armado na fumaça para poder secar ele para não estragar. Que aí você pode armazenar ele. E demorava muito tempo pra ele defumar? Demorava... Aqui não, uma semana já tava bom já. Se você esperasse, não esperasse, não era menos. Mas dá para ficar bem legal. Aí dá para armazenar bastante coisa. Sempre foi assim. Toda a área que você for pegar, não só aqui no Ribeirinha, mas pro sertão, lá pro meio do mato, lá que não tem geladeira, ainda fazem isso. Algumas coisas ainda fazem isso. Que era bem melhor. Os antigos fazem, né? Aí a turma que foi pra cidade, nem fogão a lenha tem mais, né? Hoje em dia. Hoje em dia é tudo cooktop, fogão Tudo eletrônico, não elétrico. tem mais nada. Mas o pessoal que volta pra roça ainda faz algumas coisinhas assim. Hoje em dia não os peixes, mas caça geralmente faz carne, né? Carne de charque, carne de sol, né? Pra tirar um pouco daquela gordura, que ela derrete tudinho, né? Aí ela fica sequinha, aí não tinha nada. Antigamente a turma era tudo magrinha, agora. Agora ficou mais fácil, né, de preparar? Agora o cara Come ficou mais. acomodado, né? Agora ficou acomodado. É A gente verdade. trabalhava mais, suava mais. Hoje em dia você não sua tanto que nem antigamente. Tava sempre fazendo comida boa, né?
Hoje em dia não, você é refrigerante toda hora. Mas o palmito é difícil de crescer aqui, ou é mais Ah, fácil? ele demora bem mais do que o normal, né? Hoje em dia foi mudado, mas o palmito Jussara demora uns 5 anos, né? Mas hoje em dia eles arrumam adubo, eles 6 meses, 7 meses já tá bom pra corte, mas o normal dele é 5 anos. Mas tem mais palmito hoje ou tinha mais palmito naquela época? Naquela época tinha mais, hoje em dia não tem mais nada. Então foi acabando tudo, virou tudo casa, sítio, foram limpados e transformaram. Em vez de plantar o Jussara, estão plantando pupunha no lugar. Pupunha é mais rápido e cresce mais rápido, né? O palmeiro imperial também, que ele fica mais grosso também. Então, com pouco tempo, ele produz. E o Jussara demora um pouco mais, tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Aqui tem daquele palmito açaí, sabe? Que tem lá no Nordeste? Não, ou não, o palmito açaí não tem, não. Não foi trazido para cá ainda, não. A única coisa que foi trazido para cá foi o pupunha. O pupunha e a palmeira imperial, que eles foram fazendo o teste para poder ficar no lugar do Jussara. O Jussara começou a acabar e a fiscalização também, né? Começou a proibir de cortar o palmito Jussara. Senão não teria mais nada mesmo hoje em dia. E eles foram implantando outro palmito. Todas as fazendas que estavam abandonadas hoje em dia, você pode pegar que eles têm palmito pupunha. O pupunha também não era daqui, né? Foi trazido para cá e foi implantado aqui e deu bem, ele está se dando bem. A região é boa para ela. E a pupunha você pode fazer o canteiro, plantar as mudas aqui, e você cortou lá, você pode replantar. Senão a vantagem do pupunha também é o seguinte, ele dá vários ramos. A Jussara só dá uma, né? E a pupunha não, no pé dela já forma outro, né? Você cortou um, já nasce outro. Então a forma de trabalhar é bem diferente. Aí aquela melhor você deixa e depois deixa crescer. E se não prestar mais, você arranca e planta outra no lugar. É bem mais fácil. E dá pra subir nesses pupunha, ou não? É outras não, árvores eu não que sou, você porque não é aquele lá, o pessoal lá do nome, pra tirar, como fala, o cacho, né? Não faz, a gente não faz, nunca fez isso. Nunca fez isso. Nunca fez, mas criança também não sobe, porque você falou que as crianças subia, mas não pra cortar a coisa, só pra brincar. Só pra brincar, né? Só pra né? brincar, subia nas árvores, fazia tudo, essas árvores caídas, árvores coisa, se esconder, né? Quando brincava de esconde-esconde, trepava nas árvores, mergulhava, ficava no barranco. Então, brincar de pega-pega também. Pega-pega. Era gostoso, era gostoso. Tem alguma festividade aqui que marcou o senhor, ou que o senhor já ouviu falar? A gente tinha a festa da procissão, que era a procissão da Nossa Senhora do Livramento, que vinha da cidade e fazia a procissão de lá para cá, vinha de barco e iam fazer a reza lá na capelinha lá. Que a capelinha ali é de 1921, né? A capela do bairro, que é o símbolo da nossa capela. Então aquela capela é de 1921. Então a gente já pegou criança, o pessoal fazendo a procissão, vinha de barco, encostavam ali, ou encostavam no outro porto e subia lá. Hoje em dia nós só fazemos a festa do Divino, que ela vem normalmente da cidade até aqui, todo ano tem a festa do Divino. As bandeiras vêm, sobe o rio, vem de carro, vem de barco, eles vão lá, fazem a missa lá e depois vem pro lado de cá também, reza na casa da minha mãe, ou aqui no bar. E passam um dia aqui. E depois voltam para a cidade. Voltam para a cidade. Essa procissão tinha alguma reza, oração? Tinha. Naquele tempo tinha. As coisas antigas. Todas as coisas antigas que você procurar lá na coisa, você vai achar. Tinha aquela reizada, que era a época do rei, que começa dia 6 de janeiro. Então eles vão na casa, rezar lá, acordar o povo, né, de manhã cedo. Então esse negócio você pode pegar na cidade, com o pessoal do Afro Divino, que eles têm tudo esse negócio do rezado, tudinho, né. Então, mas antigamente a festividade era pro lado do mato, e não pro lado da cidade. Hoje em dia a festividade está mais pro lado da cidade, um pouquinho, trouxe um pouquinho, já tem um pouquinho aqui pro lado de cá, pro lado do mato. Você falou que acordava o povo cedo, começava que horas a procissão? Não, esse negócio do rei, geralmente ele fazia à noite ou de manhã cedo. Aí ele vinha à tardezinha, tipo 10, 6 horas da noite, aí passava em várias casas, né? Aí eu rezava em várias casas. Aí
Passava numa, depois passava na outra. E passava pelo rio mesmo? Passava Aquele tempo era tudo canoa, então vinha todo mundo a remo, né? Então vinham, aí batiam nas casas, não importava a hora, importava que eles tinham que fazer a festa do Reisado. Começava em 6 de janeiro, que eu sei, que começa a festividade na cidade. E até hoje ainda tem na cidade que eles fazem isso daí. É o Reisado, depois eles fazem com as bandeiras, que é a bandeira do Divino, que hoje em dia está tendo a festa lá no centro, lá, se você puder ir lá. Tá começando agora, Já né? começou semana passada e vai acabar esse final de semana já. Mas a festa não acontece mais aqui, agora só tá lá no centro. Não, a festa geralmente ela começavam para cá e depois ia para o centro, que a igreja matriz é no centro. Então, como diz ditado que mandava na cidade era as igrejas, foi desde a época de quando começou, então vai tudo para lá, né? Então começava aqui e ia para a cidade. Então começavam mais longe para depois ir para mais perto, né? E hoje em dia está mais agregada a cidade e os bairros, que alguns antigos ainda levam como fala? Essa coisa antiga, né, que gosta. Essa tradição, né? Tradição, Mas hoje em dia o povo não busca mais os ribeirinhos aqui de barco para ir lá na procissão no centro? Não, hoje em dia não. Antigamente eles vinham de lá para cá. Não vinha, a gente só que ia daqui para lá, mas a remo, né? Eles vinham de lá para cá. Toda a festividade era feita aqui. Então, como era feito lá do outro lado, então tinha as barracas, ficava o dia inteiro, tinha show, que eu pegava no bingo. Antigamente era bingo naquela época, fazia era leilãozinho. Rematar prenda, que não sei o que, pá. E até pouco tempo teve até na Santa Terezinha tinha esse negócio ali, mas era no Vila Nova. O pessoal ainda tinha aquelas barracas de fazer quermesse, toda época de junho, né? Hoje em dia não, acabou um pouco. Mudou bastante, né? E as crianças participavam bastante da festividade do Divino? A criançada gostava, porque era farra, né? A procissão naquele tempo era a procissão mesmo da festa da Nossa Senhora, né? Então toda molecada que gostava de bagunça, de festa, acompanhava os pais. Toda molecada não tinha nada, esperava o ano inteiro para fazer isso daí, para acompanhar. Sempre acompanhava o pai, não? Pesca também tinha bastante mulher? Antigamente a pesca era boa, mas hoje em dia já não pesco mais. O antigo morreram, o novo não pesca mais, que nem antigamente. Pesca um ou outro, mas não no mesmo formato que a gente pescava antigamente. Tinha cerco, a gente pescava com rede, então tinha vários tipos de trabalho, que antigamente as coisas eram mais difíceis, né? Ou nossa atividade era essa, você pescava e vendia para poder comprar as comidas, né? E hoje em dia não, hoje em dia é bem mais fácil, né? Quer dizer, ficou mais moleza, mas é mais chato. E como é que funciona? O senhor pesca hoje ou você compra já? Não, hoje eu não pesco. Não hoje pesca. Eu tomo conta do local só aí. Não preciso pescar mais. E nessa época que o povo pescava aqui, o senhor via bastante criança também pescando, acompanhando os naquele pais? tempo todo mundo pescava. A criançada não tinha celular, não tinha nada, né? Então a diversão era entrar no rio, brincar no rio, brincar nos quintal, brincar em todo lugar, né? Hoje em dia não, hoje em dia não tem mais esse negócio. É raro você ver algumas crianças no rio pescando, na beira do rio, é muito raro hoje em dia. Realmente era mais necessidade. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo fácil, né? Qual que é a maior diferença, ou se teve, né, essa diferença entre os barcos, como que eles são hoje e como que eram antigamente? Os barcos hoje em dia são todos motorizados, né? Antigamente não. Era raro quem tinha barco de motor. Era barco mais ou menos como esse daí que está fazendo barulho aí. Só que o barulho era um pouco mais forte, mais grave, né? Hoje em dia foi melhorando, mas quem tinha barco era um barco de madeira com motor de centro, que a gente chamava, né? Um motor que fica estacionado no meio do barco. E tipo esse barco que vai pescar em alto mar. Só que era menor e navegava no rio. E quem tinha esse tipo de barco, quem tinha um pouquinho mais de dinheiro, né? Quem não tinha que viver na canoinha mesmo. A remo, até pouco tempo atrás ainda andavam nas canoas. Pouca gente tinha barco, tinha motores. Aí foi melhorando cada vez mais e vai melhorando. Eu vejo muita traineira, né, ali na boca da barra. Pra cá também tem ou não? Não, ele fica mais perto da barra porque ele sobe pro mar.
Antigamente, lá na cidade, eles tinha muito as canoas, que era na prainha dos pescadores. Não tinha muitos barcos. Depois que foi acrescentando, foi vindo negócio de pesca, de pescada, as coisas, o barco foi aumentando, foi melhorando. E o de arrastar camarão também foram tornando os barcos pequenos e arrastando ali perto das canoas. Mas o foco antigamente era as canoas, aquelas canoas que tem na praia dos pescadores. Tinha muitas canoas, tinha muitas, eram diversas canoas ali. Todo mundo tinha aquelas canoas. Ela era mais fácil de manusear, ela andava muito mais rápido, né? E os pescadores antigamente eram mais ligeiros, mais rápidos, né? Hoje em dia não, hoje em dia os barcos vai para arrastar, ele tem que ter uma força maior, né? E demorar mais tempo e armazenar mais camarão, mais mercadoria dentro do barco, né? Porque você vai arrastar hoje em dia, você não pode arrastar pouco tempo, por causa que você não paga nem o óleo nem o gelo, né? Antigamente, como não tinha esse negócio de tanto gelo, tanta coisa, então as canoas iam ali, arrastavam e voltavam rapidinho, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem que ter, abastecer muita gente, né? Era muito pouca gente, era muito pouca gente. Quais peixes? Os peixes sobem do mar para cá? Sobe, tem a época que vem, que nem eu falei, tainha, tem os bagre, né? Que tem a época do tainha agora em junho, né? Que vem em todo lugar tem a tainha. E chega até aqui? A tainha chega para desovar no rio, ela entra no rio para desovar, que ela vem para desovar, descansar e desovar. Aí em junho começa, agora maio, junho já começa a tainha a subir. Lá no sul já tem, a turma já está pegando bastante, ela vem de lá para cá. Ela entra nos canais para desovar. E a época de novembro, dezembro, vem os bagres, cabeçudo que a gente chama, né? O bagrão grande, né? Então na temporada os bagres está aí agora em... Garopa? Garopa muito Robalo. raro, robalo tem, robalo é o ano inteiro. Mas quando a água está bem salgada, o flecha entra no rio, o robalo flecha, né? Então tem bastante coisa do mar. Pescada, curvina, ela sobe quando a água está bem salgada. Aí ela vem para o rio. Porque o peixe do mar ele não pode passar diretamente para o rio, senão dá choque térmico. Então na hora que ele quer passar da água salgada para água doce, ele morre. Então ele tem que acostumar com a água para ir passando devagarinho. Que nem você pegar um peixe e levar de um aquário, de um tanque para jogar no aquário seu. Você não pode passar direto. Você tem que ir mudando a água devagarinho para ele se acostumando. Então é isso que acontece com a água. A água do rio é mais fria do que a água do mar. E se ela tiver doce, ela é bem mais pesada e ela mata o peixe da água doce, da água salgada. Por isso tem mais pescador lá. É, por isso que tem, porque ele perde com o robalo. E o robalo fica geralmente mais perto do mar. E o que está no rio tem o peva, né, que é do rio, né? Aí você sobe o rio, você pega o outro que é mais curto e mais troncudo o robalo, né? E o flecha não, ele é mais comprido. Ele é o rico e o pobre, tipo. Mas ele é mais esguio, mais coisa. Então tem pontos específicos para pescar. Como é que funciona aqui? Tem gente que vai pescar mais lá pro centro ou mais para cá? Hoje em dia a pescaria de robalo é o seguinte, você tem que ter o barco e ir batendo em vários lugares. Aonde que você acertar, aí você fica. Hoje em dia a pescaria é bem diferente, aí você pesca com camarão vivo ou com artificial, né? E a hora que acerta o lugar, pelo menos os pescadores já que levam o pessoal, eles já têm os pontos certos, né? Já conhecem. Já conhecem os pontos certos, onde que fica o poço do robalo, onde não fica, onde não dá para pescar, onde que ele não está comendo de um lado, está comendo do outro. Então ele tem que andar, o robalo você tem que andar, acompanhando ele. É um peixe que gosta de correnteza, ele gosta de andar, ele não gosta de ficar parado. Tanto que ninguém cria quase peixe no robalo em tanque, é muito raro. Tem que fazer a água correr dentro do tanque, para ele ter mais forte, mais robusto, né? Não é que nem a tilápia, que você cria num tanque redondo, quadrado, não precisa de força de água. O robalo ele gosta de força, ele gosta de ter resistência, né? Ela sempre foi, desde quando me entendo por gente, essa época foram certas por peixe. Que nem a tainha foi sempre em junho e o outro peixe em novembro, dezembro. Então isso é normal. Acho que a tainha ela gosta mais do frio e o outro peixe gosta mais do calor para ele desovar. É a época de desova. É a época de desova. Então a tainha desova no tempo frio
e o bagre no tempo do calor. Eu não sei por que isso daí, mas acontece isso daí. Porque você pegar um peixe agora na praia, ou se for comprar uma tainha, o cara vai perguntar se você quer com ova ou sem ova. Então aquela que está com ova, porque ela vem pro rio para procriar, né? Para procriar, Procriar. né? Aí fica ali, descansar um pouquinho, porque ela vem pesada, ela já andou o mar todinho. Então ela quer um refúgio. Aí ela vai lá, desova, tem os peixinhos dela, e depois ela volta pro mar de novo. Se a turma não pegar, ela volta pro mar de novo. E costuma pescar ela na desova, a hora que ela já desovou, né? Pesca antes. Você não pode pescar depois porque a carne dela fica mole. Entendi. Então tem uma época, passou de junho, julho, agosto, aí a carne dela vai ficando mole. Então como ela, tipo a mãe, né? Deu a luz, a carne fica bem molinha, fica que nem uma geleia. Então não presta para comer, ela fica magra, aí não presta. Então essa época ela tá gorda, tá bem forte. Tanto vem o macho quanto vem a fêmea, né? Então ela... E daí vocês não tem preferência por macho, fêmea? Não. Vem os dois juntos, Eu não sei como acontece, o que acontece pra lá, que eles entram no rio assim. É que nem sardinha. E o povo ribeirinho, ele pescava mais pra consumir aqui ou pra vender? O povo ribeirinho ele pescava para vender e para consumir. Porque naquele tempo não tinha esse negócio. Antigamente não tinha muito mercado, não tinha dinheiro. Mas a maioria era ou você produzia ou o dinheiro era muito pouco. E tinha poucas casas na cidade, né? Então, quer dizer, você vender todo dia, você não vendia que nem hoje. Hoje em dia, quanto mais você tiver, mais você vende. Antigamente, não. Todo mundo tinha e não tinha muito para quem vender. Mas na temporada que chegava o turista, né? E era pouca gente naquela época, bem pouca gente. E daí, quando ia vender mais lá pro centro? Ou vendia aqui vendia também? lá pro centro. Ia lá pro centro, na feira, que tinha de feira livre. Aí você ia com o carrinho de mão, aí parava lá do lado de uma banca de verdura, ou de peixe não, mas de verdura, de outras coisas. E você vendia o peixe ali no carrinho de mão. Eu vendi muito peixe no carrinho de mão. Eu trabalhei muito na feira, na rua, vendendo peixe no carrinho de mão, naquela época. Eles pescavam, meu avô tinha aquele cerco, que hoje em dia só tem iguape, aquele cerco, né? Para pegar tainha. Aí a gente tinha aqui, a gente pescava todo dia. Aí quando era umas 9 horas a gente ia para lá, vender no Jardim Oase, vender lá no centro. Aí para poder escoar o peixe que a gente tinha, né? Não tinha onde armazenar muito peixe. Você não tinha um mercado municipal, antigamente pegava muito peixe da gente, né? Aí o mercado municipal depois acabou fechando. Aí depois foi montando aquelas bancas de peixe no baixio, no cais ali, né? Então são coisas que vieram depois. O baixio já tinha banquinha de peixe ali. E a praia, que tinha muita banca de peixe, né? Era essa daí a coisa.